Olá, obrigado por estarem assistindo esta apresentação para o 10º SAPS e 5º ELAPS. Meu nome é João Luiz e eu vou apresentar um trabalho de relato de experiência sobre a caracterização da pesca artesanal como subsídio ao ordenamento pesqueiro na Foz do Rio Doce, realizado com os colegas Wellington e Nilamon, no âmbito do Centro Tamar ICMBio. A Foz do Rio Doce está localizada no litoral norte do Espírito Santo, no município de Linhares, e onde também está localizada a base avançada do Centro Tamar, que trabalha a conservação do principal sítio de desova para a espécie de tartaruga de couro, Dermocheles coriacea. Criticamente ameaçada segundo a última avaliação de risco de extinção pelo ICMBio. Existem lá também duas comunidades pesqueiras que estão localizadas na Foz do Rio Doce, Regência e Povoação, e foi nelas que o trabalho foi realizado. No ano de 2015, a barragem de Mariana rompe, espalhando o rejeito de mineração por toda a calha do Rio Doce, atingindo o mar desde o norte do Rio de Janeiro até o Banco de Abrolhos, na Bahia. Este evento leva ao aumento agudo de poluentes e metais pesados. As comunidades de regência e povoação, entre outras, ficam proibidas pela justiça de exercer atividade pesqueira na foz do Rio Doce até a profundidade de 20 metros, apesar de a pesca dentro do rio permanecer liberada. A localização da Vila de Regência. Aqui um artigo da Universidade Federal do Espírito Santo. O artigo aponta a contaminação de peixes no estuário do Rio Doce em Regência. Aqui outras reportagens sobre a proibição da pesca e fiscalização pela Polícia Ambiental. A base do Centro Tamar desenvolve atividades com os pescadores desde sua fundação. Esse grave evento mostrou a necessidade de monitorar as mudanças em curso na comunidade e no ecossistema. Diante disso, para este trabalho, utilizamos como referência basicamente essas três perguntas, que foram base também para outros trabalhos já realizados antes da tragédia. Como é a pesca em regência e povoação? Quais foram as mudanças na pesca e na qualidade de vida dos pescadores depois da tragédia no Rio Doce? Quais são as perspectivas de gestão pesqueira na Foz do Rio Doce? Portanto, nas duas comunidades foi realizada a caracterização da pesca, a identificação das espécies capturadas, o monitoramento das redes e entrevistas com pescadores. Essas entrevistas foram norteadas por essas perguntas e que auxiliaram na elaboração do questionário. Quais foram as mudanças na atividade pesqueira? Quais foram as alterações na qualidade de vida? Quais as percepções sobre os impactos socioambientais e sobre as iniciativas de conservação e geração alternativa de renda nas comunidades? Quais os principais conflitos e desafios para a pesca artesanal na Foz do Rio Doce? No âmbito da caracterização da pesca artesanal, temos alguns registros fotográficos de exemplo da atividade dos pescadores. Foram também fotografados os peixes para posterior identificação a nível de espécie e realizado, dentre outras ações, uma exposição fotográfica com o fim de valorização da pesca artesanal. Aqui o monitoramento embarcado para a coleta de coordenadas geográficas e características dos petrechos, sendo que, em algumas ocasiões, as capturas incidentais foi possível resgatar os animais e soltá-los com vida ainda. Também foi feito o monitoramento pela praia, a pé, com a eventual também liberação de tartaruga de redes próximas. E ao lado, a entrevista sendo feita com um pescador. Aqui podemos ver a importância da pesca para as comunidades. E com o histórico de levantamento feito pelo próprio Centro Tamar desde 2005, podemos ver um aumento significativo do número de pescadores
assim como o aumento do número de embarcações, de motores, de redes, que podem ser relacionados com o recebimento de auxílio emergencial e indenização. O monitoramento embarcado permitiu que fossem coletadas as coordenadas geográficas das redes, assim como eventos de captura incidental, alimentando também um banco de dados, que pode ser visualizado com ferramentas grátis como o Google Earth. Algumas notícias. Na TV Gazeta, Samarco vai ter que pagar auxílio financeiro integral para atingidos por lama do Rio Doce, no Espírito Santo. E pela Fundação Renova. Política do pescador de fato ajuda a reconhecer e indenizar pescadores atingidos. Essas notícias podem dar uma ideia da dificuldade para a fundação que paga os benefícios de identificar os pescadores, já que muitas pessoas se mudaram para esses locais em busca dos benefícios, causando um problema grande dentro da comunidade, com o pagamento desigual e até injusto. Por isso, participamos, prestando apoio técnico aos pescadores, de uma série de reuniões, a fim de construir uma metodologia para mensurar os prejuízos que tiveram por suas atividades econômicas interrompidas. Além disso, o Centro Tamar conduz o processo de criação de uma unidade de conservação de uso sustentável na Foz do Rio Doce, desde 2005, com o objetivo de conciliar a conservação e as atividades pesqueiras na região da Foz. Recordando as questões iniciais, destacamos que a pesca artesanal no rio e na Foz do Rio Doce é de pequena escala, sendo importante como fonte de proteína e renda para as comunidades. Basicamente, a pesca ocorre embarcada e desembarcada a remo ou com motor, com o uso predominante de redes de malha, com as espécies alvo mencionadas no slide. Assim também foi constatado o aumento do número de embarcações, de motores, de redes e de pescadores. A continuidade da proibição e a presença de pescadores em atividade dificulta os trabalhos de desembarque, que são fundamentais para dimensionar o impacto nos recursos pesqueiros, entre outras análises. A tendência é que, além do reinvestimento na própria atividade dos pescadores, alguns têm investido em patrimônio pessoal ou alternativa de renda. A proibição da pesca e a contaminação do pescado continua gerando preocupações com a saúde e a manutenção desta atividade. Existe uma grande desconfiança com todo o processo de indenização e alguns projetos sociais. Além disso, os pescadores apresentaram características de baixa organização e coesão. As alternativas de renda são possivelmente favoráveis à diminuição da pressão sobre os recursos pesqueiros e melhoria de qualidade de vida para os pescadores, assim como o incentivo à autonomia e à auto-organização é fundamental para que exista um diálogo e que os acordos sejam cumpridos. E, por fim, se faz necessário um espaço formal e continuado de gestão da pesca. Dentre as considerações, destacamos duas perguntas que podem ser norteadoras para a continuidade deste trabalho. Quais os impactos do aumento do esforço na biodiversidade? Quais são os impactos na estrutura da comunidade? Dentre as recomendações, está a necessidade de gestão e ordenamento na Foz, com a promoção de fóruns, acordos e a efetiva fiscalização. Essa gestão pode ser consolidada com a criação de uma unidade de conservação de uso sustentável, cuja proposta está em condução pelo próprio centro. Ficamos por aqui. Quero agradecer especialmente as pessoas que estão assistindo e aos colegas do Centro Tamar que trabalham e trabalharam neste relato de experiência. O contato está ali abaixo e até a próxima. Muito obrigado.